Ao erguer-se da mesa, a moça lançou ao marido um olhar de desafio e foi esperá-lo ao jardim, ao lugar retirado onde costumavam reunir-se de tarde para conversarem em mais liberdade. Fernando a achou-a sentada em um banco rústico, na posição altiva e imperiosa de uma rainha que se prepara a ouvir as súplicas dos súditos prostrados às suas plantas. Descansava o braço direito sobre a copa enfolhada de um bogari, cujas flores esmagava entre os dedos. Seixas sentou-se defronte. Não tenho e nunca tive, senhora, pretensões a seu amor. Seria uma rematada loucura, e eu acho-me no uso frio e calmo de toda a minha razão para ver a barreira que nos separa. Também não tenho direito de pedir-lhe contas de seus sentimentos, nem mesmo de suas ações, desde que não ofendam aquilo que o homem preza acima de todos os bens. Abdicando na senhora minha liberdade e com ela minha pessoa, uma coisa, porém, não lhe transferi, e não podia, a minha honra. E de que me serve a mim este traste, a sua honra, não me dirá? Interrogou Aurélia com a sátira mais picante no olhar. Lembre-se que a senhora fez-me seu marido e que eu ainda o sou. Vendesse-lhe eu, embora esse título e as obrigações que a ele correspondem, a origem não importa, ele existe e atesta-me esse direito reconhecido, ou antes conferido por si mesma, o direito que em todo o esposo, senão à fidelidade da mulher, ao menos ao respeito da fé conjugal e ao decoro da família. Ah, deseja que se guardem as aparências? Não era uma pergunta, né? Deseja que se guardem as aparências. E contenta-se com isso? Por enquanto. Aurélia relanceou um olhar com o intento de surpreender o pensamento do marido na expressão da fisionomia. Terá a bondade de dizer-me qual é esse escândalo de que se queixa? Já não se recorda? Acho muito naturais as liberdades que tem deixado tomar esse moço, o Eduardo Abreu. Haverá um mês, em uma noite de partida, a senhora conversava com ele de um modo que deu tema às pilhérias do Moreira. Nessa ocasião, não castiguei a insolência desse fato para evitar uma cena. Foi na noite da valsa? Não contente com isso, leva a inconveniência a ponto de receber aquele moço na ausência de seu marido e só em colóquio reservado como os encontrei. Acabou? Creio que é bastante. Bem, toca-me a vez de responder. Como confessou, não lhe devo conta de minhas ações. Só o homem a quem eu amasse teria o direito de mas pedir. Teria o direito de mas pedir? Sério? Quero, porém, supor um momento que o senhor fosse este homem, hipótese absurda que eu figuro somente para mostrar-lhe que ainda assim é para estranhar a sua suscetibilidade. Oh, pareço-lhe um Otelo, disse Fernando a chasquear. Não, Otelo tinha razão em todos os seus ultrajes e brutalidades, amava e compaixão, mas o senhor não é aqui outra coisa mais do que o advogado da decência. Fernando, esmagado pelo sarcasmo contra o qual não podia reagir, teve ímpetos de confessar a essa mulher toda a insânia do amor que sentia, e depois, quando ela exultasse com seu triunfo e a humilhação dele, abatê-la a seus pés. Mas ele não vai fazer nada porque esse livro aqui não evolui aparentemente. Aurélia continuou com os olhos fitos nas alvas pétalas aveludadas de um jasmim do cabo. O recato é o mais puro véu de uma senhora. Feliz aquela que vive à sombra do zelo materno e só a deixa pelo doce abrigo do amor santificado. Sua virtude tem como esta flor a tez imaculada e o perfume vivo. Essa aventura não me tocou. Achei-me só no mundo sem aparo, sem guia, sem conselho, obrigada a abrir o caminho da vida através de um mundo desconhecido. Desde muito cedo vi-me exposta às suspeitas, às insolências e às vis paixões.
Habituei-me para lutar com essa sociedade que me aterra, a envolver-me na minha altivez, desde que não tinha para guardar-me o desvelo de uma mãe ou de um esposo. A expressão tocante e melancólica da moça ao proferir estas palavras comoveu Seixas, que já não se lembrava de seus ressentimentos. Quando eu era uma menina ingênua que não deixava a companhia de sua mãe e nunca se achara só em presença de outro homem a não ser aquele a quem amava unicamente e amou neste mundo, esse homem abandonou-me por outra mulher ou por outra coisa e foi entrelaçar o seu nome ao de uma moça que era noiva de outrem. Mais tarde, encontrando-me só no mundo, acompanhada por uma parenta velha, mãe de aparato e amiga oficiosa, que ainda mais só me tornava, fazendo às vezes de um reposteiro, esse homem desabusado casou-se comigo sem a menor repugnância. A moça fitou os olhos no marido. Confesse que os escrúpulos desse senhor e o seu pânico do escândalo vêm tarde e fora de tempo. Esses escrúpulos nascem da posição atual. Outro engano seu. Essa posição é um encargo e não um direito. O Senhor falou-me em sua honra. Penso eu que a honra é um estímulo do coração. Que resta dela a quem alienou o seu? Se o Senhor tem uma honra, e eu acredito, essa me pertence, e eu posso usar e abusar dela como me aprouver. Assim, julga-se dispensada de guardar qualquer reserva? Para o Senhor e para o mundo julgo-me dispensada de tudo. Nada lhes devo. O que me dão são apenas as homenagens à riqueza, e ela as paga com luxo e dissipação. Sou senhora de mim e pretendo gozar da minha independência sem outras restrições além do meu capricho. Foi o único bem que me ficou do naufrágio de minha vida. Este ao menos hei de defendê-lo contra o mundo. Agradeço-lhe ter me desiludido a tempo. Acreditava que sacrificando a liberdade não renunciava à minha honra perante o mundo e não me sujeitava a ser apontado como um indigno. A senhora entende o contrário. Aplaudo esta colisão. Ela vem a propósito para romper uma situação intolerável e que já durou demais para a dignidade de ambos. Sobretudo daquele que, tendo alienado sua pessoa em um casamento livre e refletido, conserva as prendas de outra noiva. Seixas, surpreso, interrogou a mulher com os olhos. Nunca pensei ter feito a aquisição de seu amor, nem contei com a fidelidade que jurou, mas esperava do senhor ao menos a lealdade do negociante, que depois de vendida a mercadoria não substitui outra marca do comprador. Seixas não podia compreender esta alusão, cujo sentido só atinou mais tarde, quando ao entrar no gabinete viu os destroços da prenda de Adelaide. Quis pedir a explicação, mas avistou um criado que dirigia-se para ali. Está aí o senhor Eduardo Abreu, que deseja falar à senhora. Bem, disse Aurélia, despedindo com um gesto o criado que afastou-se. Seixas custou a conter-se até esse momento. A senhora não pode receber esse homem. Era minha intenção. Tinha-o recebido esta manhã pela última vez, mas à vista de sua desconfiança mudei de resolução, respondeu Aurélia friamente. Pois saiba que hoje, depois que saiu de sua casa, encontrei-o de face na rua e recusei-lhe claramente o cumprimento, voltando-lhe as costas. Razão demais para que o receba. É preciso convencê-lo de que foi uma simples distração de sua parte, para não supor ele que o senhor honrou com uma suspeita que ultraja-me. Aurélia tomou o braço do marido e dirigiu-se à saleta, onde acharam o Eduardo Abreu. Os dois mancebos trocaram um cumprimento seco e cerimonioso, depois do qual Seixas foi debruçar-se à janela ao lado de Dona Firmina e deixou a mulher em liberdade com sua visita. Desculpe-me esta insistência, um dever de lealdade à justiça. Hoje tive de repelir a um leviano certa insinuação vil, e logo depois, encontrando o Sr. Seixas, percebi a diferença notável em seu tratamento. Alguma preocupação?
Afligiu-me a ideia de ser causa involuntária ou mesmo pretexto de qualquer desconfiança, e por isso vim desistir da promessa que me fez do segredo sobre seus benefícios, e confessar eu próprio a seu marido tudo quanto lhe devo, a fim de que ele ainda mais admire a nobreza de sua alma. Essa confissão o Senhor não a fará. Seria uma ofensa grave à minha dignidade. Meu marido não carece de seu testemunho para conservar-me na mesma elevada estima, inacessível aos assaltos da maledicência. No dia em que eu precisasse No dia em que eu precisasse justificar-me, estaria divorciada, pois se teria extinguido a confiança que é o primeiro vínculo do amor e a verdadeira graça do casamento. Esteja tranquilo, pois seu segredo não lançou a menor sombra em minha felicidade. A moça disse essas palavras com uma emoção que persuadiu a Abreu e desvaneceu-lhe os receios. De seu lado, Seixas tinha refletido. Em véspera de uma resolução definitiva que devia operar mudança profunda em seu destino, pareceu-lhe fraqueza esse ridículo desabafo, semelhante engasgamentos, semelhante aos agastamentos do ciúme banal que ele acreditava não sentir. Fazendo, portanto, um esforço, aproximou-se do Abreu com a maneira cortês por que o costumava tratar e confirmou assim a explicação dada por Aurélia ao incidente da manhã. Essa noite era de partida. A reunião não foi numerosa, mas correu animada. Fernando esteve muito alegre. Nunca se ocupou tão ostensivamente da mulher como nessa noite. Não a deixava, mas as delicadas flores, as mais gentis finezas que se disseram naquela escolhida sociedade foram dele a Aurélia. A Aurélia, pelo contrário, mostrou-se preocupada. Essa amenidade do marido depois da cena do jardim a inquietava ao seu pesar. Por mais esforços que se fizesse, não podia arredar seu espírito das palavras proferidas por Seixas naquela tarde, acerca de um rompimento que devia solver a suposta colisão. Qual intenção era a sua? Nesse problema fatigou o espírito durante a noite. No dia seguinte, Seixas almoçou às 8 horas, conforme o ordinário, e partiu para a repartição. A essa hora Aurélia estava recolhida, mas seu quarto de dormir, que ficava no pavimento superior, deitava as janelas para o jardim. Da última delas via-se perfeitamente a parte da sala de jantar onde estava a mesa. A moça tinha uma devoção de todas as manhãs, quando ouvia o rumor dos passos de Seixas na escada, saltava da cama e, envolta na sua colcha de damasco, para não perder tempo a vestir o roupão, corria à janela. Ali, escondida por entre as cortinas, ficava um instante a olhar o marido algum tempo, como para dar-lhe o bom dia. Se estava muito fatigada da véspera, se o sono lutava com ela, voltava ao ninho ainda quente e dormia novo sono. Nessa manhã, porém, apesar de ter se recolhido tarde e sentir necessidade de repouso, demorou-se contemplando o semblante de Seixas com um sentimento de tristeza que não podia desterrar de si. Um pressentimento vago advertia-lhe que não deixasse partir seu marido sob a impressão dos sarcasmos implacáveis que lhe tinha lançado na véspera. Mas triunfou a altivez de seu amor, ainda magoada pelas recordações pungentes que havia acordado em sua alma à vista do mimo de Adelaide. Seixas saiu, e ela, para disfarçar a impaciência, logo depois do almoço meteu-se no carro com Dona Firmina e foi gastar o tempo na Rua do Ouvidor por causa das modistas e das amigas. Procurava nas novidades parisienses, nas tentações do luxo, um atrativo que lhe cativasse o pensamento e o arrancasse às suas inquietações. Conseguiu atordoar-se até 4 horas em que chegou à casa. Seixas não estava, o que era extraordinário. Não havia exemplo de ter excedido dessa hora. Aurélia disfarçou para não mostrar seu desassossego a Dona Firmina e aos criados. Recolheu-se a seus aposentos para mudar o vestuário, mas encostou-se ao portal da janela com os olhos no caminho.
Às 5 horas veio a mucama chamá-la. A senhora não vem jantar? Está na mesa. Quem mandou deitar? São 5 horas. E o senhor? Disse ao José para prevenir a senhora que talvez não voltasse hoje, senão muito tarde. Quando falou com o senhor com José? Esta manhã, na cidade. E não disse a razão por que se demorava? Não sei, eu vou chamá-lo. O José, interrogado, nada adiantou, de modo que Aurélia permaneceu na mesma inquietação. Mas, para não dá-la a perceber a dona Firmina, atribuiu a ausência do marido à conferência que ele devia ter com o ministro acerca de trabalhos importantes da repartição. Quando sentavam-se à mesa, abriu-se a porta e entrou Seixas. A surpresa deu tempo a Aurélia para dominar o primeiro impulso de sua alegria, que logo arrefeceu ante a fisionomia de Seixas. Ele trazia na expressão rígida e grave de rosto o cunho de uma resolução inflexível. Entretanto, não apartou-se da natural polidez, desculpou-se delicadamente com a mulher pela demora. Precisava concluir um negócio urgente que lhe comunicarei. E concluiu? Felizmente. Perguntei para saber se devia esperá-lo amanhã. Agora creio que não há de esperar mais por mim, tornou Seixas com um sorriso fugaz. Aurélia viu o sorriso e sentiu a modulação especial da voz. Terminado o jantar, quando seguiam ambos pelos meandros recortados na grama, Seixas disse à mulher: Desejo falar-lhe em particular. Vamos sentar-nos então, disse Aurélia, indicando o sítio onde habitualmente passavam as tardes. Aqui no jardim? Não. Aqui no jardim, não. Prefiro um lugar mais reservado, onde não venham interromper-nos. No meu tocador? Serve. Ou no seu gabinete? No seu tocador é melhor. Já? Perguntou Aurélia, simulando indiferença. Não, basta à noite. E se não lhe incomoda, depois do chá, antes de recolher-se. Como quiser, disse Aurélia, abrindo as folhas das violetas à cata de uma flor. Seixas tomou o regador da moça, guardando com os outros utensílios de jardinagem em um ninho rústico praticado no muro, e entreteve-se a regar os tabuleiros de margaridas e os vasos de hortênsias. Uma vez na volta do repuxo onde fora buscar água, ao passar perto de Aurélia, a moça perguntou-lhe distraidamente, como se não tivesse interrompido o diálogo. É sobre o negócio de que falou-me? Justamente. Seixas ficou parado em frente de Aurélia, supondo que ela ia fazer-lhe nova pergunta, enquanto a moça esperava uma explicação que não queria pedir diretamente. Vendo que o marido calava-se, voltou de novo às violetas e ele continuou em sua ocupação. Nove. Eram 10 horas da noite. Aurélia, que se havia retirado mais cedo da saleta, trocando com o marido um olhar de inteligência, estava nesse momento em seu toucador, sentada em frente à elegante escrivaninha de arribá cor-de-rosa com enlevos de bronze dourado a fogo. A moça trazia nessa ocasião um roupão de cetim verde cerrado à cintura por um cordão de fios de ouro. Era o mesmo da noite do casamento e que desde então ela nunca mais usara. Por uma espécie de superstição, lembrara-se de vesti-lo de novo, nessa hora na qual, a crer seus pressentimentos, iam decidir-se afinal o seu destino e a sua vida. A moça reclinara a fronte sobre a mão direita, cujo braço nu apoiado na mesa surgia de entre os rofos de cambraia que frocavam a manga do roupão. Estava absorta em uma profunda cisma, da qual arrancou o tímpano da pêndula soando as horas. Ergueu-se então e tirou da gaveta uma chave, atravessou a câmara nupcial que estava às escuras, apenas esclarecida pelo reflexo do toucador, e abriu afoitamente aquela porta que havia fechado 11 meses antes, num ímpeto de indignação e horror.
empurrando a porta com estrépito de modo a ser ouvida no outro aposento e prendendo o reposteiro para deixar franca a passagem, voltou rapidamente depois de proferir estas palavras: "Quando quiser." Fernando, ao penetrar nessa câmara nupcial cheia de sombras e silêncio, esqueceu um momento a pungente recordação que ela devia avivar e que parecia ter se apagado com a escuridão. O que ele sentiu foi a fragrância que ali recendia e que o envolveu como a atmosfera de um céu do qual ele era o anjo decaído. Aurélia esperava o marido, outra vez sentada à escrivaninha. Ela tinha afastado o braço da arandela de modo que a luz do gás, interceptada por um refletor de jaspe representando o carro da Aurora, deixava-a imersa em uma penumbra diáfana que dava à sua beleza tons de maviosa suavidade. Seixas sentou-se na cadeira que Aurélia lhe indicara em frente dela e, depois de recolher-se um instante buscando o modo por que devia começar, entregou-se à inspiração de momento. É a segunda vez que a vejo com este roupão. A primeira foi há cerca de 11 meses, não justamente neste lugar, mas perto daqui, naquele aposento. Deseja que conversemos no mesmo lugar? Perguntou a moça, singelamente. Não, senhora. Este lugar é mais próprio para o assunto que vamos tratar. Lembrei aquela circunstância unicamente pela coincidência de representá-la a meus olhos, tal como a vi naquela noite, de modo que parece continuar uma entrevista suspensa. Recorda-se? De tudo. Eu supunha haver feito uma coisa muito vulgar que o mundo tem admitido com o nome de casamento de conveniência. A senhora desenganou-me, definiu a minha posição com a maior clareza